Olá, alunos da Jacob Ferreira, tudo bem com vocês? Boa tarde. Bom, professor Aurélio aqui novamente, né? E eu vou estar falando aqui com vocês novamente sobre o bloco de Ciências e Linguagens, né? Dessa vez a gente vai estar trabalhando com o capítulo 2, que fala sobre a história do Museu Nacional. Esse capítulo, esse tema aqui, ele começa a partir da página 21, certo? E lembrando que esse texto ele é baseado numa reportagem, né, de Felipe Lucena, beleza? Bom, falando sobre um pouquinho sobre a história do Museu Nacional, né, do Rio de Janeiro. Ele começa com Dom Pedro, né, com a chegada dos portugueses ao país, e Dom Pedro ele era um cara que ele era defensor do conhecimento, né, e ele contribuía, ele guardava, né, muita coisa das viagens que ele fazia, a exemplo de arte egípcia, fósforo botânico, exemplares botânicos, entre muitas outras coisas que ele guardava, tá? Então, como eu falei para vocês, ele por essa origem, né, é, o Museu Nacional do Brasil, ele era uma das mais antigas instituições científicas brasileiras, tá, que remonta lá desde a chegada da família real ao nosso país e passando pelo período imperial brasileiro e com a Assembleia da Constituinte acontecendo nesse próprio prédio, né? Então o Brasil se tornando um país, né, tendo essa mudança de mudança política, né, no nosso país, do formato político. Então, em 1892, esse palácio ele foi tombado pelo IPHAN, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E no ano de 1938 ele se tornou um museu, o que é até hoje, tá? Houveram algumas mudanças aí nesse período, né? Porque a, a, tentaram desvincular um pouco todo esse material que tinha lá do nome da família real brasileira, né? Então mudaram depois para o Espaço São Cristóvão, mas depois voltaram para onde estava todo esse material, né? Então, em 1946, esse espaço, esse museu, ele passou para a administração da Universidade do Brasil, né? E que atualmente é o FRJ. Então a própria universidade mudou de nome com o passar do tempo, né? Que a Universidade do Brasil como era bem centralizado naquele momento, né? Se chamava Universidade do Brasil, mas atualmente passou a ser a Universidade Federal do Rio de Janeiro, beleza? Então, sobre algumas das pessoas que contribuíram, né, para o acervo desse museu. Então, a gente tem muitos aqui naturalistas, né, fundamentais para o que a gente conhece atualmente de botânica e de zoologia do nosso país. Então, o von Spix, o von Martius, o Saint Hilaire e o Legsdorff, por exemplo, foram naturalistas que contribuíram imensamente, né, para todo o acervo do museu, ok? Então, peças importantíssimas aí para a história do Brasil e do mundo, de modo geral. Então, o Museu do Rio de Janeiro era dessa forma, né? Um prédio bem bonito, tá? E que possuía um acervo, como eu falei, riquíssimo, né? Em material zoológico, de animais, né? De várias espécies, fósseis, né? Claro, e material do período português, né, da vinda dos portugueses ao Brasil, também algumas pinturas rupestres, né, e além disso um acervo riquíssimo aí de material de cultura indígena, né, cocás, material de artesanato, vasos, etc. Também tinha essas carruagens do período português que eram belíssimas e fora muitas outras pinturas, além de muitas outras obras, né? E o que foi o que aconteceu? Bom, o Museu Nacional aconteceu um incêndio, né, no dia 2 de setembro, em que boa parte do acervo ele queimou, infelizmente. Então, ele contava com mais de 20 bilhões de itens, né, de diversas áreas, como eu tinha comentado, mas que boa parte se perdeu nesse incêndio, né? E aqui a gente tem uma imagem de um dos pesquisadores que trabalhavam no local, vendo tudo acontecer. Um momento realmente muito, muito triste. Então, algumas das exposições que existiam no local falavam sobre a evolução da vida no espaço da humanidade,
a culturas mediterrâneas, Egito Antigo, arqueologia brasileira, etnologia indígena brasileira, né? Então, a gente tinha nesse local aí muitas peças que se referiam à história da vida na Terra, à própria evolução do homem, né? Artefatos greco-romanos, artefatos egípcios. Também tinha o crânio da Luísa, né? Que seria a primeira brasileira, pelo menos a mais antiga que a gente conhece. E ainda uma diversidade muito grande de artefatos indígenas, que são muito difíceis de ser encontrados no nosso país. Então, aqui a gente tem um texto, né, um trecho pelo menos, de uma repórter, né, que vivenciou aquele momento, e que ela estava lá e que escreveu isso aqui no momento do ocorrido. Né? O crânio da Luzia, a primeira brasileira, entre 12.500 e 13.000 anos queimava, uma das mais completas coleções de pterossauros do mundo queimava, objetos que sobreviveram à destruição de Pompeia queimavam, a múmia do Egito Antigo queimava, milhares de artefatos dos povos indígenas do Brasil queimavam, 20 milhões de memórias de alguma coisa tentando ser um país queimavam. Então, um momento muito triste para o Brasil, né, em 2018, e que felizmente aconteceu. Então, a gente tem aqui, até hoje, né, estão acontecendo resgate de peças, na tentativa, né, de encontrar peças que se salvaram do incêndio e da restauração, né, do próprio prédio para a manutenção do museu, certo? O que a gente pode fazer atualmente é ver as peças desse museu de forma online, né? Claro que não é a mesma coisa de estar no local, de poder pesquisar mais a fundo, né, sobre a origem daquele material e do que ele é composto e tudo mais. Muita pesquisa foi inviabilizada por causa disso, mas a gente ainda tem alguns registros e estão dispostos, né, lá no site do Museu de História Nacional do Brasil e que vocês podem conferir nesse link aqui, tá bom? Então, por hoje é isso. A gente vai se comunicando aí através do grupo. E sobre esse tema aqui que eu trabalhei nesse vídeo, vocês vão fazer a atividade dentro do formulário que a gente vai repassar no grupo, beleza? Então, até a próxima. Tchau, tchau.